Olá! Nessa aula a gente vai falar sobre a ferramenta Noah. Essa ferramenta ela vai possibilitar com que realmente as suas imagens, elas se tornem uma imagem em preto e branco mais cinematográfica e mais sombria, levando aí os tons mais escuros e uma ideia de um efeito de lavagem e inspiradas nas primeiras câmeras fotográficas, as câmeras escuras, né? Então, ao entrar nessa ferramenta, ela já vai escolher uma das funções, né? Que são várias categorias, né? Que eu tenho aqui nessa possibilidade dos pop-ups aqui do estilo. Então, seleciono o estilo e aí eu posso fazer mais ajustes baseados nessa opção que você realizou. Então, ao selecionar uma delas, então vamos verificar aqui, vamos verificar todas essas possibilidades, S1, S2, S3, S4, aí depois eu entro no C1, C2, C3, F1, F2, F3, 4, H1, H2, H3. Né? Então a gente percebeu que tem várias categorias, uma categoria aqui que ela é um pouco mais sépia, um pouco mais cian, depois a gente tem aqui um pouquinho mais contrastado, né, que seria aqui o F um pouco mais lavado, um preto e branco mais lavado, e aí eu tenho o H que seria aqui um alto contraste, né? Então nessas três últimas possibilidades aqui da ferramenta. Vamos selecionar aqui o H1 e vamos entrar aqui nas possibilidades de edição baseado nessa ferramenta que eu optei, nessa seleção ali no estilo que eu selecionei. Então, brilho, né? Como a gente já viu, mais brilho direito, menos brilho aqui no esquerdo. Vamos trabalhar com uma imagem mais contrastada, vou tirar aqui o brilho. Eu tenho aqui o desbotar, que é um efeito similar ao contraste, só que ao deslizar o dedo para a direita, eu vou aplicar sombras e destaques que simulam aí o excesso de processamento na revelação de foto aí de uma câmera escura aí no processo analógico. Então, se eu desbotar, a gente pode perceber aí que se eu tirar essa técnica, eu posso perceber que não modifica muito a minha imagem. Mas se eu desbotar, a imagem começa a ficar bem mais, eu posso dizer ali, um excesso de processamento de edição, mas a ideia aqui seria um desfoque de superfície na imagem. Aqui eu tenho também a granulação, como nos filtros e ferramentas anteriores. Vou colocar um pouquinho mais de granulação na minha imagem. Então, olha lá, antes, depois, antes, depois. E por último, eu tenho a intensidade do filtro. Aqui está 100%, vou voltar um pouquinho para 80%. Antes, depois. Esse daqui é o filtro Noah. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma possibilidade da ferramenta aqui do Snapseed muito interessante, onde eu tenho, pela primeira vez que a gente viu aqui, essa possibilidade de despotar a imagem, né? Que é trabalhar com essa simulação aí similar ao contraste, que eu posso trabalhar com um processo da câmera escura bem próximo, tá? Não chega próximo, mas ele simula de uma maneira muito visível essa técnica. E depois eu tenho aqui a granulação, como a gente também já viu, uma das ferramentas. Então a gente começa a perceber que conforme a gente vai optando por trabalhar com outras ferramentas, eu vou vendo uma combinação das ferramentas anteriores, tá? Então aqui eu tenho tanto essa nova possibilidade do desbotar, como eu tenho a granulação, que é uma ferramenta específica do aplicativo. Vou aceitar aqui, antes, depois, e na próxima aula a gente vai entrar aqui no retrato, que daí eu termino, né, essa categoria. A gente viu aqui a categoria
Retrolux Grunge, que é muito parecida aqui com esse efeito que a gente viu nessa aula. E aí depois a gente entra numa outra categoria, tá? De retrato e ali o pós-cabeça, né? Que é o posterior, né? Que você vai modificar as funções do rosto. Então, são ferramentas bem interessantes também para a gente ver como que cada uma delas funciona e vai se adaptar melhor à nossa imagem. Na próxima aula, então, retrato. Até a próxima aula.